Olá e muito bem-vindo a mais um Camarote 21, hoje com um roteiro especial pelas grandes atrações turísticas da Europa. Embarque em uma viagem pelas construções e monumentos que são verdadeiros símbolos europeus. Tem o charme irresistível da Torre Eiffel, a imponente Praça Vermelha em Moscou e o Portão de Brandemburgo em Berlim. E o nosso roteiro especial começa na Rússia, com a imensidão e a imponência da Praça Vermelha no coração de Moscou. É quando cai a noite que ela se torna ainda mais impressionante. A Praça Vermelha, o coração da capital russa. Atrás da estrela começa o Kremlin, o complexo fortificado no centro de Moscou, que é sede do governo russo. Próximo dali fica a lendária loja de departamentos GUM. Na Praça Vermelha também está localizado o Museu Histórico do Estado e um dos mais belos edifícios de Moscou, a Catedral de São Basílio, construída no século XVI. Desde 1990, a Praça Vermelha é Patrimônio Mundial da Unesco. Sergei Solovyov trabalha há 11 anos no local atuando como Lenin, um imã para turistas. Para Sergei, o líder da Revolução Vermelha, ainda é muito popular. Os turistas veem em mim o líder do proletariado, aquele que virou o mundo de cabeça para baixo. Eles me perguntam, Lenin, por que você fez isso? São várias as explicações para o nome Praça Vermelha. A mais provável delas é o fato de que, em russo antigo, a palavra para vermelho era a mesma que para bonito, ou seja, o nome original seria Praça Bonita. A famosa Praça de Moscou atrai muitos turistas todos os anos. Também na Praça Vermelha fica o mausoléu de Lenin, onde está guardado e exposto o corpo embalsamado de Lenin. Mas o que impressiona mesmo na praça é a Catedral de São Basílio. Diz a lenda que o czar Ivan, o Terrível, teria mandado cegar o construtor para que ele nunca mais pudesse construir algo tão bonito novamente. Voltando à polêmica do nome Praça Vermelha, Sergei tem outra explicação. A Praça Vermelha é simplesmente a personificação e o centro de Moscou. Esta praça já foi palco de muita história. E por que a Praça Vermelha chama Praça Vermelha? Porque no passado ela era quase como um cemitério. Aqui pessoas eram executadas, e por isso o vermelho no nome, porque aqui foi derramado muito sangue. No século XV, a Praça Vermelha era onde se realizava a Feira da Cidade. Em 1804, a praça foi pavimentada e também foi aqui que o czar comemorou sua coroação, até que, com a Revolução, tudo mudou. Na época da União Soviética, a praça se tornou palco dos desfiles militares, algo que acontece até hoje. Os desfiles do Exército Vermelho eram eventos de grandes proporções. Para quem tem vontade de ir a Moscou, Sergei dá a dica do melhor souvenir da cidade. Tem umas bolas de vidro com o Kremlin dentro, que também tem algo que simula neve. Normalmente as pessoas pensam que aqui é sempre frio, que ursos andam pela cidade. Mas isso não é verdade. Como você pode ver, não tem urso correndo pela Praça Vermelha, apenas pessoas. Praça Vermelha, seja no verão ou no inverno, vale muito a visita. E de Moscou nós partimos no sentido oeste. Nosso próximo destino é Praga, na República Tcheca. A capital tcheca é famosa por ser a cidade natal do escritor Franz Kafka, mas também pela ponte medieval que atravessa o rio Moldava. 15 pontes se estendem por Praga atravessando o rio Moldava. A mais antiga delas é a Ponte Carlos. Com mais de 500 metros, é a ponte gótica mais longa do continente europeu.
Ela recebeu esse nome devido ao imperador Carlos IV. Ele mesmo colocou a pedra angular em 1357. Zdeněk Bergman é o responsável pelo Museu da Ponte Carlos. Para dar mais charme à atmosfera do lugar, ele restaurou os barcos históricos que cruzam Moldava. Agora, os turistas também podem apreciar a ponte a partir do rio. Ela liga a cidade inferior ao bairro histórico. Há algum tempo, perguntaram aos tchecos qual era o personagem mais importante da história do país. Eles responderam o imperador Carlos IV, porque ele mandou construir obras como a Ponte Carlos. A torre da ponte, que fica na cidade histórica, simboliza o triunfo. Diz a lenda que os 6 tchecos passavam por ela a caminho da coroação. Aqui vocês podem ver os patronos da cidade. O imperador Carlos, o rei Wenzel e os santos Sigismundo, Procópio e Vito. Estima-se que 30 mil pessoas atravessem a Ponte Carlos todos os dias. Ela é um dos cenários fotográficos preferidos de noivos vindos de várias partes do mundo. Quem preferir um retrato analógico pode se deixar desenhar na ponte mesmo. Os barcos que navegam pelo Moldava estão entre as atrações mais procuradas. Os músicos de rua são os responsáveis pela atmosfera mágica. E os artistas exibem as mais diversas variações de desenhos da famosa ponte. O negócio vai muito bem porque as pessoas do mundo inteiro vêm aqui. E todas são muito legais. A atmosfera é boa. Eu amo essa ponte. A Ponte Carlos é adornada com 30 estátuas, entre elas apóstolos, anjos e importantes teólogos. Há algum tempo, elas foram substituídas por réplicas. As originais estão no museu. A estátua mais antiga é feita de um material especial. Essa estátua foi a primeira a ser colocada na ponte, em 1683. Trata-se da imagem de São João Nepomuceno. Ela é a única estátua de bronze daqui. Em todo o mundo, mas especialmente na Europa, o São João Nepomuceno é o patrono das pontes. Eu gosto muito dele. Ele protege as pessoas que trabalham na água. Na chamada Cidade Inferior, turistas passeiam pela margem. Daqui se tem uma vista única dos 16 arcos da Ponte Carlos. Eu gosto de passear aqui logo pela manhã ou à noite. Quando tem menos gente, ela é ainda mais bonita, é mais tranquilo. Quando você atravessa a ponte, é como se estivesse voltando no tempo. Você vai adentrando a história enquanto cruza o rio. Então vem a sensação de que estamos na Praga de antigamente. O responsável pelo museu usa a ponte com frequência. Todo dia eu passo pela ponte para ir ao trabalho. Mas ela não é apenas um caminho para mim. É uma fonte de inspiração. Aqui recebo mensagens espirituais, digamos. É assim que reflito sobre a história e também sobre o futuro. E o próprio Zdeněk Bergman também influenciou um pouco a história da ponte. Desde 2009, todo mês de maio acontece uma grande festa organizada por ele. Uma homenagem à ponte e aos patronos dela. É quando as estrelas se iluminam, não somente sobre a ponte, mas também por toda a cidade. Vocês já perceberam que eu estou num aeroporto, né? Este é o aeroporto de Colônia, na Alemanha. Mas para mim é só para pegar o gostinho, porque no programa de hoje quem viaja são vocês. E por sinal, já está na hora do voo. Próximo destino, Berlim. O Portão de Brandemburgo é o símbolo mais emblemático da capital alemã, localizado no coração de Berlim. A construção de 20 metros de altura possui uma ala em cada extremidade e abre caminho para a Avenida Unter den Linden. Este Arco do Triunfo foi construído no final do século XVIII a pedido do então rei da Prússia, Frederico Guilherme II. O portão é coroado com uma quadriga de 6 metros de altura. Os 4 cavalos que puxam a carruagem são conduzidos pela deusa romana da vitória.
A historiadora Zita Pötter-Elef explica o valor simbólico da construção. Em 1788, um evento importante aconteceu na Prússia. O rei Frederico Guilherme II conseguiu fechar uma aliança importante com a Grã-Bretanha e a República dos Países Baixos. E para comemorar essa vitória, ele construiu aqui um Arco do Triunfo. O projeto da estrutura neoclássica foi desenhada por Carl Gotthard Langhans, que se inspirou na Acrópolis de Atenas. A quadriga e outros adornos ficaram por conta do escultor Johann Gottfried Schadow. A versão alemã e o modelo grego têm semelhanças, mas também diferenças claras. Frederico Guilherme pediu ao arquiteto Langhans que o portão de Brandemburgo fosse construído da forma mais aberta possível, preservando a vista para o Parque Tiergarten e para este longo eixo que se estende pelo horizonte oeste. Nesta foto você percebe claramente a diferença entre as duas obras. A construção em mármore da Acrópole é estreita, quase impenetrável. Já o portão de Brandemburgo tem essa bela perspectiva central. Diariamente, o portão de Brandemburgo atrai visitantes do mundo inteiro. A grandeza da construção, sua altura e as gravuras em cada pilar é simplesmente espetacular. Eu me senti minúsculo quando parei na frente deste portão enorme. Esta é a minha primeira vez na Europa e eu nunca tinha visto algo tão incrível antes. Por quase 4 décadas, o portão de Brandemburgo foi considerado um símbolo da divisão alemã e esteve na área de isolamento entre Berlim Oriental e Ocidental. Somente depois da queda do muro, em 1989, ele voltou a ser acessível a todos e hoje é visto como um símbolo da unificação alemã. Eu acho que como durante muito tempo este lugar marcou a fronteira entre os blocos oriental e ocidental, aqui também se formou uma barreira emocional que só se desfez com o fim da cortina de ferro. O portão de Brandemburgo foi um dos últimos postos de fronteira a serem abertos em 22 de dezembro de 1989. E se você quiser levar o portão de Brandemburgo para casa, sempre é possível adquirir uma versão em miniatura para se lembrar deste lugar especial. Esse programa está dando uma vontade danada de viajar, né? Mas não seja por isso. Nós vamos a um rápido intervalo e logo mais a gente volta. Bem-vindos de volta ao Camarote 21, hoje com uma edição especial sobre as atrações turísticas que já se tornaram verdadeiros símbolos da Europa. Nós estamos no aeroporto de Colônia, na Alemanha, e daqui vocês embarcam em um voo para Londres para aprender tudo sobre a famosa Tower Bridge, a ponte mais charmosa da capital britânica. Uma construção única, revolucionária, um milagre da tecnologia. Com estas palavras, os britânicos celebraram a inauguração da Tower Bridge há mais de 120 anos. Inaugurada em 1894, a ponte é um dos símbolos mais famosos de Londres. Nasci e cresci em Londres. A Tower Bridge é o símbolo da nossa cidade. Quanto mais você trabalha por aqui, mais você percebe como é um lugar extraordinário. Desde o topo, 33,5 metros acima da rua, até a base da ponte. Richard Smith tem conhecimento de causa. Desde 2012, ele guia os visitantes por uma das pontes mais famosas da Europa. Construída em estilo neogótico, a Tower Bridge, na verdade, atrai muitos turistas por causa dos elementos modernos. Os pisos de vidro foram instalados em 2014 para melhorar a experiência dos visitantes na Tower Bridge. Cada painel pesa mais de meia tonelada e tem 8 centímetros de espessura. É extremamente resistente, comporta até 150 pessoas ou 5 elefantes.
Bom, nunca colocamos 5 elefantes aqui, então não podemos comprovar isso. A ponte levadiça foi construída no final do século XIX para aliviar o trânsito da região sem afetar o crescente tráfego fluvial da época. A obra, assinada pelo arquiteto Horace Jones, demorou 8 anos para ficar pronta. A ideia era seguir estritamente o estilo da antiga Torre de Londres. Em 1977, em comemoração ao Jubileu de Prata da Rainha Elizabeth II, uma parte da ponte foi pintada nas cores da bandeira britânica: vermelho, branco e azul. Ainda hoje, a ponte de 244 metros de comprimento é uma das principais vias de tráfego da cidade. Cerca de 40 mil pessoas passam por ela diariamente. E não importa o trânsito, os navios sempre têm prioridade. Em 1997, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e sua esposa Hillary estavam jantando com o primeiro-ministro da época, Tony Blair, e a esposa. Eles acabaram ficando mais tempo do que o previsto. Quando foram embora, com 4 veículos, os 3 primeiros carros atravessaram a ponte. E daí os portões se fecharam. Ou seja, o carro em que Bill Clinton estava ficou do outro lado da ponte com apenas um segurança. De aparência majestosa, Tower Bridge é um dos monumentos mais fotografados de Londres. O que muitos visitantes não sabem é que os pilares de 70 mil toneladas também são parte da atração. Dentro deles são realizados concertos de câmara algumas vezes por ano. Se você passear por dentro dos arcos da Tower Bridge, estará a cerca de 30 metros abaixo da ponte, ou seja, ao nível do rio. É um espaço extraordinário com uma acústica incrível. É um lugar único para assistir a um concerto. Os ingressos esgotam rapidamente. Mas não se preocupe, mesmo quem não conseguir ingressos para um desses concertos, com certeza não fica sem música ao vivo em Londres. E nem só de construções centenárias é feita a Europa. Algumas obras mais recentes também já conquistaram seu lugar entre as atrações icônicas do continente. Entre elas, o Atomium, em Bruxelas. O Atomium, átomo em português, é um ícone da Bélgica erguido há quase 60 anos na periferia de Bruxelas. O edifício simboliza o uso pacífico da energia nuclear e atrai turistas de todo o mundo. Há mais de 10 anos ele é o tema preferido do fotógrafo Alexander Lohan. A obra singular o fascina até hoje. É um monumento que me fascina principalmente na fotografia. É como um espelho que reflete o céu e o chão. A cor dele varia de acordo com a época do ano. Às vezes ele fica avermelhado, em outras azul ou verde. As nuvens também influenciam esse efeito. Acho que cada vez os visitantes têm uma impressão diferente da obra. No interior da construção, as esferas são conectadas por tubos com mais de 23 metros de comprimento. Uma visão diferente do Atomium. De fora ele parece bem moderno, brilhante, imponente. Por dentro ele tem outro caráter, mais áspero. As esferas e os tubos são rústicos e dão uma aparência industrial. Na época, os projetistas queriam mostrar o que a Bélgica era capaz de construir. O Atomium foi erguido no final dos anos 50 para a Expo 58, a feira mundial, então sediada por Bruxelas. Uma construção futurista de 102 metros de altura e 9 esferas revestidas de alumínio, que deveria ter sido desmontada após 6 meses. Uma história semelhante à da Torre Eiffel de Paris. Assim como o ícone francês,
O Atomium belga segue em pé até hoje e se tornou símbolo nacional. Em uma das esferas, uma exposição mostra como tudo começou. As pessoas que vinham ficavam impressionadas. Isso é o que a Bélgica tinha para mostrar. É o que queríamos mostrar para o mundo. Mostrar do que a pequena Bélgica era capaz. Essa foi a primeira Expo depois da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo inteiro estava vindo para cá. E todos os países queriam exibir a sua tecnologia e conhecimento. E o símbolo de Bruxelas não perdeu nada de seu fascínio. Um dos pontos turísticos mais famosos da Bélgica, o Atomium recebe 600 mil visitantes todos os anos. O tamanho de tudo, dos tubos, é realmente impressionante. Já é bem antigo. É legal que o turismo possa se beneficiar com ele. Fiquei feliz por vê-lo. Adorei a arquitetura, por dentro e por fora. Foi realmente um grande feito a construção dele. E daqui se tem uma excelente vista de Bruxelas. Porque se pode ver em realidade toda Bruxelas. De fato, a vista da cidade é também a dica de Alexandre Lohan. O elevador até o topo já é uma atração por si só. E lá em cima espera pelos visitantes a mais bela impressão de Bruxelas. Para mim, este é um lugar mágico. A vista de Bruxelas e dos arredores é fantástica. Daqui se pode descobrir detalhes interessantes da cidade. Se parece com a vista de um avião. Gosto muito de vir aqui. Apesar de já ter quase 60 anos, o Atomium segue surpreendendo os visitantes. Bom, mas se é para falar de monumentos construídos especialmente para feiras internacionais, nós temos que fazer uma parada obrigatória na França. Em 1889, no centenário da Revolução Francesa, Gustave Eiffel apresentava sua Torre de Ferro na Exposição Mundial de Paris. A construção arrojada, que na época foi alvo de críticas e piadas, é hoje um dos pontos turísticos mais visitados e certamente mais charmosos do mundo. Ela surge aos pés do Sena, a Torre Eiffel. Com 324 metros, a chamada Dama de Ferro é o prédio mais alto de Paris e cenário preferido de todos. Existem 3 plataformas para se desbravar. Quem quiser encarar o desafio esportivo vai de escada até o 2º andar. Até o topo da torre são 1.665 degraus. Mas dá para chegar lá em cima de maneira mais confortável, claro, com um elevador. Quem espera lá em cima é Karim Shaib. Há 15 anos ele trabalha na Torre Eiffel. Além de trabalhar como ascensorista, Karim dá informações aos turistas em vários idiomas. Para ele, não existe trabalho mais especial do que esse. Com uma vista dessas, é fácil se esquecer da realidade. Dá para apreciar toda a arquitetura da cidade de uma maneira muito interessante. De alguma forma, eu até me sinto um pouco turista e tenho a sensação de estar de férias. Uma parada na primeira plataforma, a 60 metros de altura. Aqui, os visitantes podem aproveitar o terraço e conferir a exposição que se estende ao redor da torre e conta toda a história dela. Mas nem sempre essa obra foi admirada.
Quando o engenheiro Gustav Eiffel a construiu para a Exposição Mundial em 1889, ela foi considerada um elefante branco entre os artistas e intelectuais. O escritor Léon Bloy a descreveu como um poste de rua muito feio. Uma chacota em design industrial que não se encaixava na beleza histórica da Cidade Luz. Originalmente, a torre deveria ser destruída após 20 anos. Mas o arquiteto Bertrand Lemoine conhece a razão pela qual ela ainda está de pé. Em algum momento, Gustav Eiffel sugeriu que se aproveitasse a altura da torre para utilizá-la como antena de rádio. O exército francês ficou interessado na ideia e começou a fazer alguns experimentos de transmissão. Isso fez com que a torre se tornasse estrategicamente importante. É por isso que ela está aí até hoje. De toda a Torre Eiffel é possível conferir paisagens espetaculares, especialmente do segundo e do terceiro andar. Daqui também é possível descobrir outros tantos símbolos da cidade. O Museu do Louvre e o Palácio dos Inválidos são alguns deles. A paisagem vai se alterando frequentemente, ela nunca é igual. O mais impressionante é o céu e a interação com a torre. Aqui estamos em meio aos elementos naturais, vento, chuva, sol. Não estamos em Paris, e sim sobre Paris. Isso faz da Torre Eiffel o ponto turístico mais visitado do mundo. O ticket custa até 17 euros. Todos os dias, de 20 a 30 mil visitantes passam por aqui. É incrível, uma experiência única. Eu sou do México e estou realmente impressionado, ela é linda. Eu acho interessante que a Torre Eiffel seja muito mais moderna do que o resto de Paris. É empolgante ver como ela se insere na cidade entre os prédios antigos. Todo mundo vem aqui e se sente feliz. As pessoas realizam um sonho e se sentem bem. E, obviamente, o que não pode faltar, uma foto. A torre é tão famosa que as pessoas vêm aqui especialmente para serem fotografadas diante dela, para dizer: eu estive na Torre Eiffel. Ela não é apenas um ponto turístico da cidade, ela é um símbolo do estilo de vida parisiense. Mas o ponto alto ainda está por vir. Assim que escurece, a Torre Eiffel se ilumina e reluz a cada hora cheia por 5 minutos. É quando o maior símbolo da França brilha com toda a sua grandeza. Tá aí um legítimo grand finale para o programa de hoje. O nosso tour pelas atrações europeias chega ao fim. Não que não existam muitas outras, claro, mas elas ficam para um próximo programa. Aliás, se você tiver curiosidade por alguma atração em particular, mande um e-mail para a gente, camarote21@dw.com. Envie essa sugestão, quem sabe a gente inclui ela no próximo programa. O Camarote 21 de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para você. Até a próxima!